Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no meu cenário gravando mais um vídeo. Por que eu escolhi esse cenário? Porque eu moro na comunidade e lá às vezes é um barulho, uma desconcentração. Eu não estava conseguindo gravar os meus vídeos direito, por isso vim para a natureza. Lugar tranquilo, pássaros cantando, ar fresco. Se bem que hoje está um pouco friozinho, eu estou aqui de moletom para poder contar para vocês algumas experiências que eu tive desde quando eu comecei a trabalhar com vendas. E eu quero dizer para você que trabalhar com vendas é muito gratificante, embora lá no começo seja um pouco difícil, porque quando a gente está acostumado a trabalhar com CLT, sempre trabalhar para os outros, bater ponto, enfim, entrar, sair, hora de almoço, café, sempre fazer aquelas atividades, você não está apto ainda a trabalhar com vendas. Só que no meu caso, a necessidade pediu. Por que que eu comecei a trabalhar com vendas? Porque eu fui despejado da casa onde eu morava, que eu era caseiro, e aí eu fiquei sem condições para pagar o aluguel, e o que eu ganhava era muito pouco. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar dependendo dos outros, eu não cresço os olhos no que é dos outros, eu tenho um certo orgulho, isso é parte da minha personalidade, de correr atrás das minhas coisas, sem precisar ficar incomodando as pessoas. Então, assim, as vendas representaram para mim a liberdade. E eu nem sabia que poderia crescer tanto lá no início. Quando eu comecei a vender as primeiras trufas aqui na porta da estação Moema, aonde muitas das vezes ninguém dava nada, eu comecei a vender as trufas ali. Aí logo eu vi que vender as trufas ali não estaria fazendo sentido. Eu comecei a vender dentro do ônibus. Quando eu comecei a vender dentro do ônibus, eu percebi que naquela época eu também não tinha lábia. Eu não conseguia convencer as pessoas daquilo que eu queria fazer. Vender trufas no ônibus, ainda que eu vendi algumas, não deu muito certo. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a vender no caminho do meu trabalho, em clínicas, pessoas que trabalhavam em portaria, pessoas que trabalhavam ali na rua como manobristas, enfim. Aí eu comecei a ganhar um pouco mais de terreno e também coloquei as trufas para vender dentro do ambiente de trabalho. E ali, gente, eu arrebentei. Tava vendendo cerca de 400 trufas por dia, já comecei a ter um lucro ali. Depois eu percebi que me sobrava um pouquinho de tempo, aí eu comecei a vender bala por 1 hora no farol. Ganhava cerca de 30, 40 reais por mês. Começo muito sofrido mesmo, muito difícil, pagando contas, tentando organizar as coisas para fazer dinheiro para poder pagar o aluguel no final do mês. Continuei insistindo com essas vendas no farol por 1 ano e meio, ganhava muita caixinha, o povo, graças a Deus, abençoado. Às vezes mandava dinheiro a mais no Pix, às vezes pegava, nem levava bala, dava dinheiro, dava no Pix, sempre ajudando e fortalecendo. O povo brasileiro aí, grato a todo mundo, sempre disposto a ajudar, principalmente aqueles que estão trabalhando, que estão tentando vencer na vida. Olha o que aconteceu na sequência, lá no trabalho, tinha uma menina que vendia geladinho. Aí, de repente, eu não sei por qual motivo, ela acabou desistindo de vender o geladinho. Aí ela falou que eu podia vender. Aí eu comecei a colocar os meus geladinhos ali. Eu fazia geladinho em casa, comecei a vender em casa também. Aí comecei a fazer geladinho para poder vender no trabalho. Tinha uma obra sendo realizada no condomínio onde eu trabalho, e lá eu trabalho até hoje. Graças a Deus fui promovido, mas continuo fazendo renda extra. Não parei, tá bom? Porque isso representa a minha liberdade. Logo mais para frente eu vou falar quanto eu ganhei e o que eu já alcancei fazendo essas rendas extras, trabalhando com vendas. Tinha um pessoal que trabalhava ali na obra, eu comecei a subir, oferecer meus geladinhos ali, eles começaram a gostar, começaram a pedir outros sabores também. Quando pensa que não, estava vendendo de 30 a 40 geladinhos às vezes por dia. Eu fazia às vezes 100 geladinhos por semana, já não estava dando mais. Tinha que fazer mais, tinha que fazer geladinho quando eu chegava do trabalho em casa. Enquanto minha esposa ficava com a minha filha, eu ia vendendo, eu ia fazendo um geladinho, batendo, colocando um saquinho, enfim, fazendo ali sabores que eles estavam pedindo para poder ampliar o orçamento. Isso deu muito certo, gente. O geladinho praticamente potencializou
o meu dinheiro. Por quê? Porque o geladinho, o investimento é muito pouco. Com R$ 10 você consegue fazer uns 15 geladinhos aí. Vendendo a R$ 2, você ganha praticamente o dobro do seu investimento. E eu vendia geladinho demais, gente. Enquanto aquela obra não parou, todos os dias eu subia lá. Até no frio, acredito, o pessoal pedia para eu subir lá para vender geladinho. Aí eu já aproveitava e levava umas trufas também, entendeu? Aí, na mesa do trabalho, no refeitório, onde as pessoas param ali para se alimentar, eu comecei a colocar doces também. Eu comecei a colocar doces de amendoim, eu comecei a deixar uma vasilha ali com trufas, eu comecei a deixar doce de abóbora, paçoca, balamentos. Aí o pessoal começou a se acostumar, começou a almoçar, depois do almoço pegar aquele docinho ali. Aí quando eu fui ver, aquilo já começou a render bastante também. Sim, tem muitos fiados, mas graças a Deus o pessoal paga. E aí começou a aumentar, e aí eu fui criando renda extra. Quando eu fui promovido e passei para encarregado, eu passei a cuidar também da reciclagem. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou juntar a reciclagem para mim. Comecei a juntar latinha, comecei a juntar papelão, comecei a juntar plástico, coisas que eu acho lá que tipo assim, tá funcionando, dá para vender. Como eu já achei televisão, ferro de passar, lustre, já ganhei máquina de lavar, já achei purificador de ar, bastante coisa eu achei ali, coisas que dava para vender por 100, 200, R$ 300. E assim eu fui juntando meu dinheirinho, assim eu fui aumentando a minha renda. Já tinha a minha renda fixa do meu trabalho e continuava fazendo renda extra. Aprendi a investir e aprendi também a fazer vendas na internet. Então eu anunciava os meus produtos na internet, até hoje eu anuncio e as pessoas vêm pegar comigo. E foi assim que eu fui construindo, sabe, a minha liberdade. Aos poucos eu fui organizando minha vida financeira, comecei a aprender a estudar um pouco mais sobre investimento, que até então eu não entendia nada. Aí fiz o meu primeiro investimento na renda fixa e de lá para cá eu não parei mais. Por que que eu insisto em falar de vendas para vocês? Porque se você está com muita dívida, se você está com o orçamento apertado, não está conseguindo pagar as contas em dia, porque realmente, gente, o salário é muito pouco. E se mal administrado, ele fica mais pouco ainda. Então, eu aconselho você trabalhar com vendas. Marcos, resume aí o que você conseguiu fazendo todas essas rendas. Eu vou te falar o que eu consegui. Olha, eu consegui limpar o meu nome, eu consegui fazer um seguro de vida para proteger a minha família. Todos os meses eu invisto na renda fixa. Para falar o valor que eu consegui juntar nesses 2 anos com renda extra, eu continuo fazendo e ampliando. Eu juntei R$ 16.000. Com esses R$ 16.000 que eu juntei, eu organizei as minhas finanças, fui lá, limpei o meu nome. Uma parte desse dinheiro eu usei com lazer com a minha família, sempre ajudando minha mãe, conseguindo resolver aqueles imprevistos que aconteciam, conseguindo pagar em dia, pagar à vista. Fui lá, gente, fui organizando tudo, acertando tudo direitinho. Lógico que a gente não tem controle sobre todas as coisas, mas depois que eu resolvi tudo e paguei as contas e organizei, ainda me sobrou quase R$ 9.000, que é o que eu tenho guardado na renda fixa hoje, e todos os meses vai caindo um pouquinho. E eu quero ter, sabe, aquele negócio de investir todas as vezes, uma vez por mês, e ser constante. Então, eu quero que esse vídeo chegue a você de alguma forma e te inspire a começar a trabalhar com renda extra, seja com a caixinha de paçoca, seja vendendo doce no ônibus, seja vendendo alguma coisa para alguém. Gente, a internet está aí para você aprender. E o mais importante, eu comecei a estudar sobre educação financeira, comecei a perceber os pontos que eu estava errando, inclusive eu erro até hoje, continuo aprendendo. Eu creio que a vida da gente é um constante aprendizado, mas olha o tanto de coisa que eu consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Começa a fazer renda extra, começa a procurar uma alternativa, para de depender dos outros, para de depender de dinheiro emprestado dos outros, para de depender de parente, de amigo, de colega, e começa a produzir o seu próprio dinheiro, porque você é capaz, você consegue, Deus te dá força, Deus te ajuda, tá bom? Então foi essas as vitórias que eu tive aí, continuo tendo,
E eu queria compartilhar com vocês. Quem gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o teu like, comenta, se inscreva, compartilha e ative o sininho que você vai ser notificado quando eu colocar um vídeo novo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.